Mãe revela ao noivo que deve casar com sua outra filha, contando um segredo incrível. O dia do casamento de Clara e Lucas estava quase chegando. Os preparativos eram intensos e a alegria vibrava no ar. Clara, com seus sonhos de princesa, sonhava em subir ao altar, enquanto Lucas, um advogado encantador, era o noivo perfeito, sempre com aquele sorriso que derretia corações. Mas por trás da felicidade aparente, algo estava prestes a estourar como uma bolha, prestes a se desfazer. Naquela tarde ensolarada, Beatriz, a mãe das gêmeas, decidiu que era o momento. Uma conversa que ela vinha adiando por anos. A tensão tomou conta do ambiente quando ela chamou Lucas para um papo a sós, enquanto Clara se distraía com os detalhes do vestido. Com um olhar sério e as mãos trêmulas, Beatriz revelou um segredo que ele jamais esperaria ouvir. Lucas, há algo que você precisa saber. Algo sobre Sofia. A voz dela estava embargada de um peso que fazia o coração dele disparar. Quem era Sofia? Aquela irmã da Clara que vivia na sombra, insegura e quieta, mal notada em meio ao brilho da irmã. Beatriz respirou fundo, como se as palavras fossem substâncias tóxicas, e continuou. Ela sempre foi apaixonada por você. Desde muito antes de Clara, foi como se a terra tivesse se movido sob seus pés. Lucas sentiu um frio intenso, um nó na garganta. As lembranças de olhares discretos de Sofia, a maneira como ela sempre se afastava quando ele chegava perto, tudo começou a fazer sentido. Mas por que não me contou antes? Questionou, tentando controlar a avalanche de emoções. Beatriz, agora com lágrimas nos olhos, explicou como Sofia tinha sempre aceitado a felicidade da irmã em silêncio, mas como seu amor por Lucas nunca a abandonou. O mundo de Lucas parecia desabar. Como ele poderia continuar com o plano de se casar com Clara, sabendo que seu coração também pertencia à irmã dela? Como ser fiel a um amor que nada tinha a ver com o outro? Ele estava em um labirinto de emoções e perguntas. Suas mãos tremiam ao lembrar do brilho nos olhos de Clara e do olhar triste de Sofia. Como avançar sem magoar uma das duas? Enquanto isso, Clara, ainda perdida nos detalhes do seu grande dia, não fazia ideia do turbilhão que estava prestes a acontecer. Todo o seu mundo de sonhos poderia desmoronar em um segundo. Os preparativos tomavam conta do espaço, mas a verdade é que as sombras começavam a se acumular ao redor. E lá no fundo, Sofia olhava, uma testemunha silenciosa do que poderia ser o amor perdido. O casamento se aproximava e as tensões se intensificavam. O que Lucas faria agora? Ele tinha de decidir entre o amor incondicional que sempre sentiu por Clara e o dilema moral sobre Sofia. Estariam aqueles laços de sangue mais fortes que o amor? O que estava disposto a sacrificar em nome do amor verdadeiro? As respostas estavam se perdendo em um nevoeiro de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia do casamento se aproximava e o clima estava carregado de tensão. Lucas estava perdido em seus pensamentos, sem saber o que fazer. Ele se afastou de Beatriz, o coração aos pulos. A revelação pesava em sua cabeça como uma âncora. Como se pudesse sentir o olhar de Sofia nas costas, ele virou-se. Quando Clara entrou na sala, o sorriso dela iluminou o lugar. Mas Lucas não conseguia retribuir. Clara, precisamos conversar. Ele disse,
tentando não deixar transparecer a tempestade dentro dele. Oi, amor. O que é que aconteceu? Tu parece diferente, disse Clara, percebendo a mudança de clima. Os olhos dela eram um mar de preocupação. Lucas hesitou, buscando palavras, mas antes que pudesse dizer algo, um barulho vindo da cozinha chamou a atenção. Um grito arrotado ecoou pela casa. Mãe! Era Sofia, e vinculava à sua voz uma sensação de pânico. Clara e Lucas correram para a origem do som. Chegando lá, encontraram Beatriz caindo no chão, pálida, lutando para respirar. Sofia estava ao lado da mãe, os olhos arregalados. Mãe, o que aconteceu? A voz de Sofia tremia como um fio prestes a arrebentar. Eu não estou bem, conseguiu dizer Beatriz entre os suspiros. Clara e Lucas a ajudaram a sentar. O tempo parecia parar. Clara segurou a mão da mãe, enquanto Lucas chamava uma ambulância. O desespero estava no ar, agitante e sufocante. O silêncio na sala se tornava ensurdecedor. Minutos depois, os paramédicos chegaram. E o coração de Lucas disparou. Ele se afastou, sentindo uma nova onda de incertezas. Enquanto isso, Sofia ficou em pé, imóvel, com a expressão vazia. Quem era a irmã dela ali? Quais segredos ainda estavam escondidos por trás do sorriso suave e da aparência submissa? O casamento. Antes um sonho perfeito. Agora parecia um pesadelo. Beatriz foi levada e Clara acompanhou a ambulância. Lucas ficou para trás, confuso e perdido. Ele olhou para Sofia, que parecia diferente, quase fria. Sofia, você tá bem? Ele perguntou. Mas a resposta dela foi um silêncio constrangedor. E então, um estalo. Uma ideia surgiu na cabeça de Lucas, como um raio. Sofia, você sabia que a sua mãe estava doente? Por isso você não falou nada antes? Perguntou. Seu tom agora acusatório. Os olhos de Sofia brilharam, e pela primeira vez algo mudou nela. Não é só isso, Lucas. As palavras dela ficaram presas no ar, como um segredo prestes a ser revelado. A tensão crescera novamente, intoxicante. Eu só precisava que ela não fosse embora. Disse Sofia, a voz quase um sussurro, e Lucas sentiu seu coração parar. O que ela queria dizer? A verdade poderia ser devastadora. Você está dizendo o quê? Ele começou, mas foi interrompido por um barulho de sirene se afastando. Era como se o mundo estivesse desmoronando, e tudo ao redor fosse feito de vidro, prestes a estilhaçar. Sofia olhou diretamente nos olhos de Lucas. A determinação nela queimava. Se você ama Clara, vai ter que fazer a escolha certa. Mas o que eu sinto por você é verdadeiro, ela declarou. E cada palavra parecia um golpe no coração dele. A atmosfera carregada parecia prestes a explodir novamente. O que aconteceria se Beatriz saísse do hospital com um aviso sobre o passado? E como Lucas lidaria com a nova verdade destroçada entre as gêmeas? A escolha estava se aproximando, e as consequências agora se tornavam mais complicadas do que jamais poderiam imaginar. Enquanto Lucas tentava absorver as palavras de Sofia, a tensão se intensificava, como se houvesse um fio de tensão prestes a romper. Ele olhou nos olhos dela, repletos de uma determinação que ele nunca havia visto antes. O silêncio permanecia, denso, como uma tempestade ainda a se formar. Sofia, o que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, desafiando o ar pesado entre eles. Sofia hesitou, e ele pôde ver que ela lutava contra suas emoções. Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso perder você para Clara, disse ela, a voz quebrando com fragilidade. Você não sabe o que é viver no fundo da sombra dela. Eu sempre fui a segunda opção. Seu olhar se endureceu, e ele sentiu um frio na espinha. As palavras dela eram punhais, cortando diretamente ao seu coração. A verdade do que ela dizia pesava sobre ele. Antes que pudesse formar uma resposta, Clara entrou no ambiente novamente, seu rosto manchado de preocupação, os olhos brilhando. Lucas, o que está acontecendo? O que eu perdi? O peso da situação se tornava insuportável. Lucas ficou paralisado, as palavras se contorcendo em sua garganta. Ele queria proteger Clara,
mas também sabia que precisava enfrentar os sentimentos de Sofia. A confusão reinava. Clara, precisamos falar, começou ele. Mas o som de sirenes rosa do lado de fora, cortando o ar como uma lâmina afiada. As ambulâncias finalmente chegaram. O pânico cresceu em seu peito. Sofia o interrompeu, seus olhos ardendo. Se a sua família descobrir o que sou, o que eu sinto, isso pode acabar com tudo. Uma sombra de desespero cruzou seu rosto e Lucas perguntou: o que você quer dizer com isso? O tempo parecia parar. Uma ambulância estacionou e os paramédicos correram para dentro. Clara olhou para eles e logo tudo se transformou em um caos. Beatriz foi levada em uma maca, seu corpo quase imóvel. As pessoas se aglomeravam. As vozes misturavam-se em um murmúrio frenético. Lucas tentou seguir Clara, mas Sofia o prendeu com um olhar penetrante. Lucas, ouça, há mais. Seu pai. Há algo sobre ele que você não sabe. A afirmação a assolou. Como um raio, e ele ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso? As palavras simplesmente saíram, exigindo resposta. Ele não é quem você pensa que é. Ele estava no meio da nossa vida, no nosso passado. A voz de Sofia estava saltando em emoção, revelando um mundo de segredos que ele não estava preparado para ouvir. Tudo girava ao seu redor. Você não tem ideia do que está em jogo. É por isso que a mãe estava doente. O que eu tô dizendo? Interpõe-se no que sentimos. Lucas sentiu seu coração acelerar. Sofia, isso é loucura. Ele respondeu, com o pânico tomando conta de seus sentidos. Mas ela não desviou o olhar. Ela estava determinada, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você precisa saber. Lucas! Ele pode ter causado o que aconteceu com sua mãe. O estalo foi como um tiro em um espaço cheio de ar. A revelação que ela fazia não podia ser ignorada. As sirenes continuavam, mas Lucas estava perdido na confusão. Não, você não pode estar falando sério. Sofia entrou mais perto, sua voz se tornando um sussurro. Ele é a razão pela qual a Clara e eu vivemos em um jogo de sombras. Tudo o que você pensa ser normal está prestes a desmoronar. O desespero nos olhos dela fez todo o seu corpo tremer. De repente, o chão parecia desabar sob ele. Ele tinha apenas algumas faíscas de compreensão. Mas havia algo muito mais profundo em jogo. As sirenes, os gritos, tudo parecia distante. Ele não sabia o que fazer. E enquanto seus pensamentos se dividiam, Clara chamou seu nome. Mas a intensidade da conversa com Sofia o dominava. Não se preocupe com isso agora, ele gritou, mais para si mesmo. E antes que pudesse processar a avalanche de novas informações, um grito irrompeu da sala atrás dele. Clara, pálida, correu até eles, as palavras mal saindo de seus lábios. A mãe, ela pediu para te ver. Ele sentiu o mundo parar novamente. Havia um novo medo em seus olhos. O que ela quer dizer? O que está acontecendo? Lucas precisava decidir, e rápido. Segredar para Clara sobre a conversa de Sofia poderia mudar tudo. Mas e se Beatriz revelasse segredos ainda mais obscuros? Para onde tudo isso estava indo? Ele se virou, enfrentando a incerteza. O coração pulsava em seu peito, e a fragilidade daquelas vidas interligadas deixava tudo em suspense. O que mais poderia acontecer? O dia estava nublado, e a pressão no ar era palpável. Clara segurou a mão de Lucas, seu olhar cheio de expectativa. O que a minha mãe queria me dizer? Ela parecia preocupada, os lábios tremiam. Lucas olhou para ela, o coração apertado. Vamos, Clara, temos que ver sua mãe. Os dois correram para o hospital. A luz verde vibrante da ambulância ainda piscando na memória. Assim que entraram na sala, Clara ficou paralisada. Beatriz estava em uma cama, pálida. Assim que viu os filhos, abriu um sorriso fraco. Oi, meus amores. Mas a voz dela soava frágil, como se a vida estivesse escorrendo de seus dedos. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, tomando a mão da mãe entre as suas. Os olhos de Beatriz brilharam, e seu olhar viajava por todos os lados como se estivesse buscando algo no ar. Eu preciso contar a vocês algo muito importante. O ar ficou denso. Clara ficou mais alerta. Lucas também. O que poderia ser tão essencial? Mas antes que Beatriz pudesse dizer mais, uma enfermeira entrou
interrompendo o momento. Desculpe, mas preciso checar os sinais vitais dela. Clara se afastou um pouco, mas a preocupação crescia. Enquanto a enfermeira mediu a pressão da mãe, Lucas olhou para Sofia, que estava em pé ao fundo, observando com um semblante que parecia uma tempestade prestes a se formar. Eu não sei se vou conseguir fazer isso, murmurou Sofia, como se essas palavras fossem um fardo. Lucas sabia que o emocional dela estava à flor da pele. Falar sobre o quê? Ele perguntou. Mas Sofia apenas virou o rosto, os lábios apertados. O clima estava insuportável, e ele podia sentir as palavras não ditas, dançando vagarosamente, como folhas caindo de uma árvore. Beatriz finalmente se virou, fixando os olhos em Clara. Você precisa saber que sua vida está prestes a mudar para sempre. O coração de Lucas disparou. Não era uma frase qualquer. O ambiente ao redor parecia se condensar, o mundo em torno deles se reduzindo a esse momento. Mãe, o que você quer dizer? Clara estava quase chorando, notando que as expressões de todos se tornaram sombrias. Respirou fundo. O esforço da fala era evidente. Ela ainda olhou para Sofia e, em um sussurro, disse: A verdade é que eu sempre percebi o que estava acontecendo entre vocês. Desde o início. O estômago de Lucas se revirou. Que é que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi pesado como uma pedra. Clara olhou para Sofia e então para Lucas, os olhos cheios de confusão e desespero. Você está dizendo que... Clara, o seu pai... Ele não é o que você pensa. Ele está diretamente conectado ao passado da nossa família. Sofia tem o direito de saber. As últimas palavras de Beatriz saíram como um grito sufocado, e a revelação balançou a sala. Clara, pálida, recuou. Não era apenas sobre sentimentos. Isso era sobre o legado, o que elas sempre conheceram como família. Mãe, você está me deixando louca. Clara segurou a cabeça. A confusão era visível. Sofia estava em choque. As lágrimas escorriam. E tudo parecia uma cena de um filme de terror. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? E então, como uma explosão, a porta se abriu com força. Um homem entrou, e o rosto dele era uma mistura de raiva e desespero. O que vocês estão fazendo aqui? Eu disse para as duas se manterem afastadas. A voz era familiar. Clara e Sofia olharam para Lucas, a revelação dele se desmantelando como uma casa de cartas. Pai, Clara disse, quase desesperada. O que você está fazendo aqui? O ambiente silenciou. Todos os olhos nas trocas tensas entre o homem e as filhas. Eu precisava resolver isso antes que as coisas desmoronassem de vez. Ele se aproximou e a expressão em seu rosto passava de autoridade a vulnerabilidade. Beatriz mal conseguiu se levantar, mas a verdade estava ao balançar do seu coração. Vocês não sabem a verdade. Se eu não tivesse feito o que fiz. Ele começou, mas logo as palavras foram subtraídas por um grito surdo de Clara. A verdade sobre o quê, pai? O que você escondeu de nós? A tensão crescia exponencialmente, e Sofia, agora assustada, foi tomada por um sentimento avassalador. Lucas ficou paralisado, a confusão tanta e pesada como um manto escuro. Eu não posso deixar que elas descubram. Não. Agora! O homem que por muitos anos foi uma presença firme em sua vida parecia desmoronar diante dos olhos dela, e a pergunta pairava no ar sem resposta. O que mais estava escondido sob o silêncio pesado de sua infância? Pai, o que você está falando? E a voz de Clara ressoou, cada palavra se refletindo como uma onda de choque. E então, um apagão repentino. As luzes do hospital apagaram-se, e um murmúrio de pânico se espalhou pela sala. Um clima de caos começou a se instaurar. A confusão aumentava, e a verdade estava prestes a ser exposta. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. O que mais poderia acontecer? O mundo pareceu girar, e naquele momento, as expectativas e segredos pendiam no ar como uma lâmina afiada. O casamento não era mais a única preocupação. Agora havia algo muito maior em jogo. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O dia estava nublado,
e a tensão no ar era palpável. Clara segurou a mão de Lucas, seu olhar cheio de expectativa. O que a minha mãe queria me dizer? Ela parecia preocupada, os lábios tremiam. Lucas olhou para ela, o coração apertado. Vamos, Clara. Temos que ver sua mãe. Os dois correram para o hospital. A luz verde vibrante da ambulância ainda piscando na memória. Assim que entraram na sala, Clara ficou paralisada. Beatriz estava em uma cama, pálida. Assim que viu os filhos, abriu um sorriso fraco. Oi, meus amores. Mas a voz dela soava frágil. Como? Se a vida estivesse escorrendo de seus dedos. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, tomando a mão da mãe entre as suas. Os olhos de Beatriz brilharam e seu olhar viajava por todos os lados, como se estivesse buscando algo no ar. Eu preciso contar a vocês algo muito importante. O ar ficou denso, Clara ficou mais alerta. Lucas também. O que poderia ser tão essencial? Mas antes que Beatriz pudesse dizer mais, uma enfermeira entrou, interrompendo o momento. Desculpe, mas preciso checar os sinais vitais dela. Clara se afastou um pouco, mas a preocupação crescia. Enquanto a enfermeira mediu a pressão da mãe, Lucas olhou para Sofia, que estava em pé ao fundo, observando com um semblante que parecia uma tempestade prestes a se formar. Eu não sei se vou conseguir fazer isso, murmurou Sofia, como se essas palavras fossem um fardo. Lucas sabia que o emocional dela estava à flor da pele. Falar sobre o quê? Ele perguntou. Mas Sofia apenas virou o rosto, os lábios apertados. O clima estava insuportável, e ele podia sentir as palavras não ditas dançando vagarosamente, como folhas caindo de uma árvore. Beatriz finalmente se virou, fixando os olhos em Clara. Você precisa saber que sua vida está prestes a mudar para sempre. O coração de Lucas disparou. Não era uma frase qualquer. O ambiente ao redor parecia se condensar, o mundo em torno dele se reduzindo a esse momento. Mãe, o que você quer dizer? Clara estava quase chorando, notando que as expressões de todos se tornaram sombrias. Beatriz respirou fundo, o esforço da fala era evidente. Ela ainda olhou para Sofia e em um sussurro disse: A verdade é que eu sempre percebi o que estava acontecendo entre vocês, desde o início. O estômago de Lucas se revirou. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi pesado como uma pedra. Clara olhou para Sofia e então para Lucas, os olhos cheios de confusão e desespero. Você está dizendo que, Clara, o seu pai, ele não é o que você pensa. Ele está diretamente conectado ao passado da nossa família. Sofia tem o direito de saber. As últimas palavras de Beatriz saíram como um grito sufocado, e a revelação balançou a sala. Clara, pálida, recuou. Não era apenas sobre sentimentos. Isso era sobre o legado, o que elas sempre conheceram como família. Mãe, você está me deixando louca. Clara segurou a cabeça, a confusão era visível. Sofia estava em choque, as lágrimas escorriam. E tudo parecia uma cena de um filme de terror. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? E então, como uma explosão, a porta se abriu com força. Um homem entrou, e o rosto dele era uma mistura de raiva e desespero. O que vocês estão fazendo aqui? Eu disse para as duas se manterem afastadas. A voz era familiar. Clara e Sofia olharam para Lucas, a revelação dele se desmantelando como uma casa de cartas. Pai? Clara disse, quase desesperada. O que você está fazendo aqui? O ambiente silenciou. Todos os olhos nas trocas tensas entre o homem e as filhas. Eu precisava resolver isso antes que as coisas desmoronassem de vez. Ele se aproximou, e a expressão em seu rosto passava de autoridade a vulnerabilidade. Beatriz mal conseguiu se levantar. Mas a verdade estava ao balançar do seu coração. Vocês não sabem a verdade. Se eu não tivesse feito o que fiz, ele começou. Mas logo as palavras foram subtraídas por um grito surdo de Clara. A verdade sobre o quê, pai? O que você escondeu de nós? A tensão crescia exponencialmente,
E Sofia, agora assustada, foi tomada por um sentimento avassalador. Lucas ficou paralisado, a confusão ampla e pesada, como um manto escuro. Eu não posso deixar que elas descubram. Não agora. O homem, que por muitos anos foi uma presença firme em sua vida, parecia desmoronar diante dos olhos dela. E a pergunta pairava no ar sem resposta. O que mais estava escondido sob o silêncio pesado de sua infância? Pai, o que você está falando? E a voz de Clara ressoou, cada palavra se refletindo como uma onda de choque. Ele não é apenas seu pai. Não é a sua verdadeira origem, gritou Beatriz, a força da frase cortando o ar como uma faca. Todos ficaram em choque. A sala mergulhada em silêncio absoluto. O coração de Lucas disparou. Ele sentia que algo terrível estava prestes a ser revelado. Não, não pode ser, murmurou Clara, sua voz, quase um sussurro. O que você quer dizer com isso? Lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Os olhos arregalados, olhou fixamente para Lucas. Você é irmão da Clara? A pergunta pairou no ar. Uma bomba prestes a detonar. O coração de Lucas parecia ter parado. Ele balançou a cabeça em descrença, o mundo girando ao seu redor. Era uma ironia cruel, um destino trágico. A sala se encheu de murmúrios, e Lucas mal conseguia respirar. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Clara se virou para o pai, a expressão de traição estampada em seu rosto. Mas ele não tinha palavras. O chão sob eles desmoronava. O que mais estava escondido? O que mais a família tinha escondido? A confusão e o desespero se tornaram uma sombra pesada, um eco de incertezas que se espalhava pela sala, e tudo parecia cada vez mais longe da felicidade que eles conheciam. O silêncio que se seguira à revelação de Beatriz exou sobre todos como uma nuvem escura. Clara olhou para o pai, depois para a irmã e finalmente para Lucas. A confusão em seu rosto era palpável, quase dolorosa. Ela mal conseguia pensar. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade fazia sua voz tremer. Filha, você precisa ouvir, começou o pai, mas Clara interrompeu, os olhos transbordando de lágrimas. Ouvir o quê? Que você não é meu pai? Que tudo o que eu conheci era uma farsa? Sofia, tudo isso é culpa sua, gritou o pai, fazendo Clara se virar para a irmã. A acusação dominou a sala. Você e sua obsessão. Isso nunca teria acontecido se você não tivesse tão envolvida. As palavras dele cortaram o ar. Sofia, sob a pressão, passos de desespero se acumulando, não conseguiu conter a raiva. Sempre caindo em cima de mim. Sempre me tratando como se eu fosse uma intrusa. Ela se virou para Lucas, buscando apoio. Nós não temos culpa. Pelo amor de Deus, Lucas, você precisa entender. Escutem, Beatriz implorou, sua voz fraca. Há algo mais, algo que vocês ainda não sabem, que pode mudar tudo. O olhar dela oscilava entre a desesperança e a determinação. Clara sentiu uma onda de medo inundar seu peito. Sobre o quê, mãe? A urgência na voz de Clara estava alta. Ela precisava de respostas. Sobre o seu pai, sobre a nossa história, Beatriz começou, mas a interrupção veio com um som alto. Um alarme soou, as luzes piscaram, e as enfermeiras começaram a correr, todas em direção a Beatriz. Mãe! Clara gritou, mas um dos médicos bloqueou sua passagem. Desculpe, precisamos agir rápido. Lucas, por instinto, correu até o lado de Beatriz, mas a cena era caótica. Clara estava paralisada. As palavras de sua mãe ressoando em sua cabeça como um eco. O que poderia ser tão devastador a ponto de atormentá-las daquela maneira? A sala parecia um redemoinho. Sua cabeça girava com a confusão e o pânico. E então aconteceu. Um grito, um barulho estrondoso, a porta se abriu com força. E um homem entrou ofegante com um olhar de terror. Ela não pode saber, não agora. Ele não era apenas alguém, era o pai, o verdadeiro pai de Clara e Sofia. Pai? Clara murmurou confusa. O que você está fazendo aqui? A tensão acumulada assim que Daiane, a enfermeira, se virou rapidamente. Ela vai se lembrar, não pode saber ainda. O homem estava em desespero absoluto, e a sala ficou em silêncio, o medo envolvendo cada um como uma tela.
Como assim se lembrar? Lucas perguntou, a dúvida na voz, escandalizando os presentes. Eu tirei isso dela, pelas consequências. Ela não pode saber que eu. As palavras dele foram interrompidas quando Beatriz, com uma força inesperada, se levantou da cama, seu olhar conectado ao homem. Você sempre soube, não é? A voz de Beatriz estava firme, mas cheia de dor. Sempre soube que precisava protegê-las de quem realmente somos. De onde viemos? O que realmente somos? O rosto do homem se contorceu e por um momento todos respiraram a fundo, como se um bloqueio tivesse sido rompido. Não, isso não pode acontecer assim. Ele sussurrou, agachando-se, quase como se lágrimas prestes a voltar. Clara estava completamente perdida. O que você quer dizer com isso? O que somos? Quer falar de segredos? Eu não sei mais em quem confiar. A cada frase, a verdade que se desvelava parecia mais aterradora. Sofia, ao lado dela, já não sabia mais se permanecia em silêncio ou se deveria falar. Mas então a tensão foi destruída, de uma forma impensável. Beatriz desabou no chão, o corpo sem vida, e o grito se espalhou, ecoando como se o próprio mundo estivesse desmoronando. O médico que estava no quarto gritou, e em um instante tudo parecia congelado. O pai, que se achava forte, caiu em desespero. Os olhos de Clara se arregalaram. Não, mãe, não! O caos se instalou e, ao mesmo tempo, uma verdade sombria desmoronava como um castelo de cartas. E entre os gritos e a confusão, Clara se questionou quais segredos haviam sido levados para o túmulo. O que Beatriz realmente queria contar antes de partir? E mais importante, quem eram eles de verdade? O silêncio que se seguiu à revelação de Beatriz pesava como uma nuvem negra. Clara estava paralisada, o olhar perdido em meio à confusão. As palavras que saíram dos lábios de sua mãe ecoavam em sua mente, como um eco distante. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade quase a sufocava. Sofia, ao lado dela, estava em choque. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. O pai, que até então parecia ser a rocha em que haviam se apoiado, agora parecia um homem devastado. Vocês não têm ideia do que eu fiz para proteger vocês, ele gritou, a fraqueza na sua voz revelando o desespero que enfrentava. Clara olhou para ele. A raiva e a dor se misturavam de forma intensa. Proteger? Você mentiu para nós. Como você pôde? Como pode ser um pai que esconde a própria origem de suas filhas? A indignação se transformava em um grito, com as palavras cortando o ar como facas afiadas. Uma enfermeira entrou correndo, interrompendo o caos. Precisamos de espaço. Mas seus esforços foram em vão. O clima era explosivo. Mãe, o que você realmente sabia sobre nosso pai? O que ele fez? Clara estava prestes a perder o controle. A confusão estava transbordando, mas subitamente um alerta disparou ao redor. Clara notou um brilho no rosto do pai que a fez parar. Ele estava em pânico, mas havia algo mais. Ela respirou fundo e gritou: "O que você está escondendo? O que está prestes a acontecer?" Seu coração acelerava a cada pergunta não respondida. E então, no meio de tudo, algo inesperado aconteceu. A porta do quarto entrou em colapso, e um homem inesperado entrou. Seu semblante açoitava a incerteza. "Eu não deveria estar aqui", ele murmurou, com a voz tremendo. Clara sentiu um frio na espinha. Ele tinha uma estranha familiaridade, como se estivesse ligado a tudo aquilo. "O que você está fazendo aqui?" o pai questionou, a voz agora baixa, quase um sussurro. Eu vim porque Beatriz me pediu", disse o homem, com uma expressão que misturava alívio e terror. "Ela precisa saber a verdade. É sobre a herança, sobre tudo. As coisas que você manteve escondidas por anos." A sala inteira ficou em silêncio. O ar pesado tornou-se quase irrespirável. "O que você sabe?" Beatriz, que havia permanecido em segundo plano, conseguiu se levantar, à custa de um esforço visível. Clara estava confusa, um mar de emoções a inundava. "Quem é você? O que está acontecendo?"
Sou eu, Alexandre, o irmão que você nunca conheceu, ele revelou. E ao pronunciar o nome, o chão pareceu tremer. A verdade parecia derreter a realidade ao redor deles. A família que você acreditou ter deixado para trás, Clara, nunca deixou de existir. Eu sou parte disso, e o que seu pai tem feito é muito mais do que você imagina. Clara olhou para a mãe, depois para Sofia, e a confusão tomou conta novamente. Não, isso não pode ser verdade. O que você quer dizer com isso? O desespero emanava dela, e o ar se tornava pesado. Ela mal conseguia discernir os sentimentos que a invadiam. Raiva, confusão, impotência. O seu pai não era quem pensavam que ele era, disse Alexandre, com a voz rápida e entrecortada. Ele fez um pacto na juventude. Ele nunca me trouxe para perto de vocês, porque havia algo envolvido, algo sombrio, a maldição que nos persegue. O impacto das palavras deixou Clara completamente paralisada. Maldição? O que mais poderia estar enterrado sob aquela superfície? O coração dela pulsava, descontrolado. E em meio ao caos, uma súbita realização atravessou sua mente, como um relâmpago. Então tudo tem a ver com por que nossa mãe se foi. Sua voz estava entrecortada de dor e questionamento, enquanto o peso da revelação crescia. O olhar de Alexandre se endureceu. Você precisa saber, antes que seja tarde demais. Clara, há muito mais em jogo. A palavra tarde reverberou no ar, pesada como chumbo, enquanto a verdade se apresentava em pedaços, cada um mais devastador do que o último. As luzes começaram a piscar, os alarmes se tornaram uma sinfonia de desespero, e todos na sala estavam presos em um turbilhão de sentimentos. O que realmente estava por trás da família deles? E o que mais permaneceria oculto nas sombras de sua herança? O silêncio que se seguiu à revelação de Beatriz pesava como uma nuvem negra. Clara estava paralisada, o olhar perdido em meio à confusão. As palavras que saíram dos lábios de sua mãe ecoavam em sua mente, como um eco distante. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade quase a sufocava. Sofia, ao lado dela, estava em choque. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. O pai, que até então parecia ser a rocha em que haviam se apoiado, agora parecia um homem devastado. Vocês não têm ideia do que eu fiz para proteger vocês, ele gritou, a fraqueza na sua voz revelando o desespero que enfrentava. Clara olhou para ele. A raiva e a dor se misturavam de forma intensa. Proteger? Você mentiu para nós. Como você pôde? Como pode ser um pai que esconde a própria origem de suas filhas? A indignação se transformava em um grito, com as palavras cortando o ar como facas afiadas. Uma enfermeira entrou correndo, interrompendo o caos. Precisamos de espaço. Mas seus esforços foram em vão. O clima era explosivo. Mãe, o que você realmente sabia sobre nosso pai? O que ele fez? Clara estava prestes a perder o controle. A confusão estava transbordando. E então, subitamente, um som estrondoso ecoou no corredor, como se um muro tivesse desmoronado. Todos se viraram espantados. As luzes do hospital começaram a piscar freneticamente, e um grito de pânico atravessou a sala. Clara viu a enfermeira que estava ao lado da cama da mãe cambalear. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz quase abafada pelo caos. No que parecia ser um segundo, o ambiente estava em alvoroço. Mais gritos vieram do corredor, e Clara trocou olhares frenéticos com Sofia. Foi então que Clara sentiu um frio na espinha. O pai, com o semblante mais pálido do que nunca, começou a tremer. Não, não pode ser, ele murmurou, as palavras escapando como um sussurro apavorado. Pai, o que você sabe? Clara disse, sua voz se encolhendo. O que está acontecendo? Mas o homem não respondeu. Ele olhou para a porta como se estivesse esperando algo, ou alguém, que ela não podia ver. De repente, as portas do quarto abriram de repente com um estrondo. E era ele, o homem que havia chegado anteriormente, Alexandre. Agora estava ali com um olhar desesperado.
Temos que sair daqui. É uma armadilha. Ele gritou. Tudo o que se passava dentro de si parecia mais perigoso do que qualquer coisa. Ele olhou fixamente para o pai delas. Você me expôs. Você teve a chance de parar isso. E não tarou. Agora eles estão vindo! Clara congelou. Quem está vindo? Seu coração martelava dentro do peito, enquanto a realidade começava a murchar à sua frente. O pai estava pálido, um pânico descontido estava em seus olhos. Os que querem tomar o que é nosso. Os que sabem a verdade. Alexandre acrescentou, sua voz firme. Mas o terror refletido em seus olhos era inegável. Beatriz sempre soube. A maldição. Tudo começou a descerrar, e enquanto as palavras de Alexandre ecoavam na sala, uma sombra se movia no corredor. Clara então viu uma figura. Alguém que nem deveria estar ali. Mãe? Ela gaguejou, mas a expressão da mulher que entrou não era a de alguém que tinha melhores intenções. Era a expressão de alguém que tinha voltado para completar um ciclo. A figura se aproximou, e com isso, a sala que antes pulsava com a energia da revelação, agora se tornava fria como a morte. Vocês não deveriam saber, a mulher sussurrou, a voz dela ecoando como um aviso. Mas seria inútil tentar mudar o que está prestes a acontecer. E assim, um turbilhão de emoções tomava conta de Clara. A pessoa que estava diante dela, a mulher que ela havia conhecido como irmã por tantos anos, agora revelava um lado oculto que desafiava a lógica. A mente dela girava, desenfreadamente. Você não pode fazer isso, Clara balbuciou. O terror cobrindo sua consciência como uma névoa densa. Você é minha irmã? Eu não sou só isso, a mulher respondeu, com um sorriso cruel que erguia todos os pelos das costas de Clara. Eu sou a resposta para a armadilha, para o verdadeiro legado. A realidade de Clara desmoronou diante de seus olhos. Agora, as verdades que pensaram conhecer estavam todas carcomidas, e uma nova ameaça havia se revelado. Ali, no meio do desespero, Clara percebeu que talvez a única opção fosse enfrentar não apenas os inimigos externos, mas os dentro dela mesma, e entre eles. O legado que deveria unir estava se tornando uma maldição. E agora, não havia como voltar atrás. O que mais teria? Seu pai escondido? A verdade agora estava mais obscura do que nunca. E o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Clara encarava a irmã, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está dizendo? Você não pode ser a resposta. Você é a minha irmã. O coração dela pulsava rápido, cada batida ecoando a dor da traição e da confusão. A mulher em pé na frente dela, agora com um ar de poder que antes não tinha, sorria de maneira enigmática. Ah, Clara, você ainda não entendeu. A verdade é que eu sou mais do que você jamais soube. A pressão no quarto era palpável. Sofia estava como paralisada, as palavras presas na garganta. O que você quer dizer com isso? O que você sabe que nós não sabemos? A urgência em sua voz fez com que o pai olhasse para Alexandre, os pensamentos confusos transbordando. Havia algo nos olhos de Alexandre que era sombrio, quase como se ele soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. A sua mãe nunca quis que você soubessem, mas o que eu sou, o que somos, é a chave para tudo isso. A mulher continuou, a voz suave como veneno. Clara queria acreditar que não era possível. Queria que aquilo fosse apenas um pesadelo. E quando se preparava para gritar, a atmosfera pesada mudou mais uma vez. Um zumbido começou a invadir seus ouvidos, como uma agressão, e elas ouviram a sirene da ambulância cortar o ar mais. Uma vez. Mas não era apenas isso. A mulher começou a se transformar diante delas, como se um véu tivesse caído, revelando sua verdadeira forma. Olhe para mim, Clara. Você nunca quis ver. Nós não somos apenas irmãs de sangue. Nós somos a soma de uma maldição. A linha entre nós é mais do que amor. É história. É dor. O pai tentou intervir, mas a força dessa revelação parecia imutável. Cale-se! Você não faz ideia do que está falando. Sua voz era um grito abafado, impotente diante daquela revelação chocante. As palavras dela queimavam, e cada frase era como um soco em seus estômagos. Clara e Sofia trocaram olhares. O que significava tudo aquilo? Se você quer saber, nós estamos ligados a um pacto que...
Foi feito muito antes de vocês nascerem. Um pacto que tira e dá vidas, que alimenta um ciclo interminável, a mulher disse, rindo sarcasticamente. E agora vocês precisam decidir quem viverá e quem será sacrificado. Clara sentiu seu peito apertar. Não! Você tá louca! O sentimento se espalhando como um pânico. Nós não vamos sacrificar ninguém. Mas a mulher continuou, cada palavra cuspida como um feitiço. Você não tem escolha, querida. O destino já foi escrito. E vocês não podem escapar. Ele está vindo atrás de vocês agora. Um vento gelado entrou pela janela aberta, como se algo maligno estivesse prestes a entrar. As luzes começaram a piscar freneticamente, intensificando a sensação de que um cataclisma estava por vir. O queixo de Sofia caiu. Acabou. Nós não vamos deixar você nos manipular. A determinação era a única coisa que a unia agora. Mas então, um barulho estrondoso ecoou pelo corredor. A porta do quarto voou para dentro. Clara e Sofia se viraram juntas, o coração acelerando. Uma sombra densa avançou, como se o próprio medo tivesse se materializado na forma de um homem que elas conheciam, o pai de Clara. Voltem para trás, não se aproximem dela, ele gritou, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. Era o primeiro sinal de fraqueza que Clara havia visto. Vocês não podem saber o que ela representa. O passado não deve voltar. Era um desespero que criava uma onda de tensão. A mulher, agora quase demoníaca, sorria. Oh, mas já é tarde demais. Você não pode esconder a verdade para sempre. O relógio já virou. E então, com um movimento rápido, a sombra se lançou para a frente, iluminando a sala com uma luz sombria. Clara gritou. Mas o que aconteceu em seguida foi um baque. Um congelamento de tempo. As luzes se apagaram. E em um instante de escuridão pura, uma verdade impactante, devastadora e chocante foi revelada. Quando tudo se acalmou, Clara olhou ao redor. O quarto parecia diferente. O olhar de sua mãe agora estava centrado em alguém que não deveria estar ali. Mas o que se desenrolava não apenas intimida. Era uma nova verdade que tornava todo o passado uma ilusão. Elas estavam ligadas a algo que ultrapassava a família, os poderes ancestrais, e mais além, uma pergunta brotava como um eco em suas mentes. O que mais fomos designadas a enfrentar? O que mais estava escondido sob a superfície daquela história familiar? A sala parecia estar vibrando com a tensão não resolvida, e o próximo passo delas permaneceria obscuro. Clara podia sentir seu mundo desmoronar. A luz da sala de hospital piscava incerta, como se refletisse a instabilidade emocional que a consumia. A mulher à sua frente, a irmã que antes parecia tão próxima, agora era uma estranha. Você realmente acredita que pode decidir quem vive e quem morre? Clara perguntou, a voz quase um sussurro desafiador destinado à figura enigmática. As sombras pareciam dançar em torno delas, intensificando o clima de tensão. Não sou eu quem decide, Clara. É o legado que nos une. Ela gesticulou e em um instante um frio cortante atravessou o ar, como se algo maligno estivesse prestes a se materializar. Sofia, ainda atenta, sussurrou. Precisamos sair daqui. Agora! Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. A figura que a Clara uma vez conheceu deixou escapar um riso sinistro, e o semblante dela mudava rapidamente. Vocês acham que podem escapar? O ciclo é eterno. A nossa origem é uma mala direta que não se pode ignorar. O pai avançou, suas mãos tremendo enquanto dizia: Não acreditem! Ela está manipulando você! Mas Clara não sabia a quem ouvir. O choque a paralisou, enquanto lutava para impender a conexão entre todos ali. O que mais estava escondido? A confiança que outrora depositou nas palavras de sua mãe agora era uma fragilidade exposta. E então, no ápice da confusão, algo estalou. As luzes piscavam furiosamente, as sirenes ecoando longe. Clara captou os olhares percorrendo as faces conhecidas, agora repletas de incertezas. A mulher que fingia ser sua irmã olhou por cima do ombro, como se algo se aproximasse. A tensão
era como um fio prestes a romper. Diminuam a luz! Alguém gritou, mas era tarde demais. O poder parecia estar fora de controle. O assombro agora transbordava em formas, rostos mudando entre os conhecidos e desconhecidos. E então, em meio à escuridão repentina, um grito cortou o ar. Beatriz! O chamado ecoou, e Clara viu a mãe na saída, pálida, mas firme. Vocês não podem me deixar aqui! O tempo parou, os olhares se encontraram. E por um momento, o espaço entre elas era preenchido por uma dor coletiva. Neste instante, foram elos de amor, de luta e de revelações. Eu cuido delas, a mãe disse, a voz ressoando como um mantra. Clara sentiu uma onda de força escalar seu coração. A figura da irmã parecia perder poder, e com isso, a própria realidade começou a mudar em torno delas. Escolham o que querem ser. O ciclo pode ser quebrado, Beatriz disse, e aqueles segundos se transformaram em um universo agitado de possibilidades. Juntas, somos mais fortes, Sofia murmurou. Com um impulso, as mãos se entrelaçaram. Clara, Sofia e Beatriz se uniram, e de repente, tudo se iluminou de forma ofuscante, como se um novo começo estivesse a caminho. Mas então, como uma lembrança ofuscada, o desaparecimento da verdade começou a ganhar luz novamente. Não podem escapar do que realmente são. A irmã manteve a expressão determinada, lançando uma sombra por trás delas. O espaço se distorcia em ecos de risadas e lágrimas, enquanto tudo ao redor se tornava uma tempestade de emoções. E assim, entre a luz e a escuridão, Clara percebeu: preciso decidir. O que havia aprendido, as verdades escondidas. Quem realmente era e o que escolheria ser. Cada resposta que ela buscava estava ao alcance, mas ainda distante. O que essas revelações significavam para o futuro delas? Somente o tempo responderia. E à medida que o caos diminuía, Clara sentiu uma nova calma, uma determinação que a impulsionava para a frente. Mas, naquele momento, outra questão se formava em sua mente. Se tudo isso não passar de uma armadilha, e se a decisão que eu fizer aqui afetar mais do que eu imagino? E aqui, queridos leitores, terminamos nossa emocionante jornada. Mas isso é só o começo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar nosso algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Queremos saber a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história eletrizante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.